e Eva, que a gente vive uma batalha espiritual. Só que a gente só consegue dar conta quando o calo da gente é perto, quando está muito próximo da gente, ou então está muito visível. Eu digo isso porque a gente tem uma liberdade tremenda de poder nos reunir para cultuarmos a Deus, para exaltarmos o Senhor, para cantarmos ao Senhor, para batermos palma, para dançarmos, para podermos pregar a palavra como de fato ela é. E às vezes não damos conta do que significa essa liberdade. E eu quero que a gente olhe por alguns países onde a pregação do Evangelho é proibida. O Afeganistão hoje se encontra no primeiro lugar dos países onde proíbem a pregação do Evangelho, que é chamada Igreja Perseguida. No ano de 2022, que é o ano que nós estamos, estima-se que mais de 1.000 cristãos foram mortos no Afeganistão. Depois do Afeganistão, a gente tem a Coreia do Norte. Essa a gente conhece mais, porque a televisão nos mostra mais, mas é o segundo país onde é maior a perseguição contra o cristão, é proibido pregar o Evangelho. Outra a gente vai ter o Irã, a gente vai ter o Catar, de novo vai ter a Copa. São países, eles têm um lugar que a gente ama muito, e é o quinto país de maior perseguição aos cristãos, que a gente ama muito no sentido de ver as belezas de lá, principalmente os mais novos, né? Maldivas é o quinto país onde mais se perseguem os cristãos, onde você não pode falar de Cristo, onde você não pode parar e orar por alguém em público, onde se te ver entregando um folheto ou falando de Jesus, você vai ser preso, ou dependendo daqueles que te julgarem, você vai ser expulso ou até chegar à morte. E a gente não tem a noção disso. Tanto não tem do que é a liberdade de pregar o Evangelho, que não me responda qual foi a última vez que você orou pelos países onde a gente tem a chamada igreja perseguida. Como que cada um de vocês teve a preocupação de saber qual o missionário que está indo para esses países, e você falou, vou ajudá-lo nem que seja com R$10 por mês, porque se a gente pegar R$10 de cada um, dá uma ajuda bacana. E aí eu vou sair dos países perseguidos, porque tem uma lista de 50, e esses são os 5 mais perseguidos, quando o Evangelho é mais perseguido. Hoje, isso eu já falei aqui, a Europa, que foi o berço de missões, é o lugar onde o continente que mais enviou missionários. Nós somos cristãos hoje porque a Europa mandou missionários para cá, por isso que o Evangelho chegou ao Brasil. Hoje a Europa, como um todo, ela não tem 1% de cristão ativo. Tu tens ideia que é você pegar o continente todo, juntar tudo, e não dar 1% de cristão ativo? A Espanha, e quando eu falo cristão, estou falando católicos e evangélicos. A Espanha, ela não tem 0,05% de cristãos ativos. Você tem cerca de 390 cidades na Espanha. E se você comparar a Espanha com o Brasil, é um carocinho de feijão. Não tem 390 cidades, não tem uma igreja que seja católica ou evangélica aberta. Não tem. E não é já um lugar de perseguição, é um lugar que é onde o secularismo, ela penetrou esse, não tem nada a ver, esse papo de vamos discutir ainda se o cristão vai crer ou não, se é evolucionismo ou criacionismo, não tem nada a ver homem com homem, mulher com mulher. Esse que hoje há países que para eles Jesus Cristo é um conto, como é o conto do Papai Noel, é tão somente uma lenda. E aí a gente acha que pela liberdade que a gente tem, e aí uma frase que o Júlio conhece pra caramba, eu não sei se mais alguém aqui, até o Márcio também, não confunda a liberdade com libertinagem.
E é o que a gente, enquanto fé, a gente mais faz. A gente acha que tem a liberdade, então não precisa levar esse negócio muito a sério. E tem um negócio chamado capeta, chifrudo, diabo, o nome que você quiser dar. Ele está batendo palma quando a gente acha que pode empurrar isso com a barriga. E espero em Deus que a gente não chegue a viver o que hoje a Europa vive, de Jesus for alguém que vai ficando distante, e chegar uma hora a gente não crer mais de fato nele. Que Deus nos livre de se levantar no governo, que nos proíba de se reunir para poder cultuar ao Senhor. Mas enquanto nós podemos, eu quero te chamar, levantar o clamor a Deus por esses países que o Evangelho é perseguido, por esses países que são considerados não alcançados como é a Europa, por esses países que precisam de missionários, e que tu possas falar: Senhor, se quiser me enviar, me envie, eis-me aqui. Eu acabei de vir para cá colocar no grupo da igreja um livreto sobre missões. Está lá em PDF, 0800 eu botei para vocês. Há um tempo atrás eu botei para a liderança, para ler o livro, que quando eu comprei, foi R$215. Botei de graça lá na clã. Liderança segundo Jesus, o líder segundo Jesus, uma coisa assim que é tanto livro que eu acabo confundindo. Não sei quantos aqui leram que são da liderança, mas botei lá 0800, e quem gosta de ler sabe como o livro é caro. E por que eu estou falando tudo isso? Porque se a gente não for aquilo que Deus nos chamou para ser, a gente só está perdendo tempo. Quando Samuel vai falar sobre oração, e o povo não quer ouvir Deus, o povo não quer orar, a frase de Samuel é a seguinte: longe de mim que eu peque, deixando de orar por vós. Vou repetir: longe de mim que eu peque, deixando de orar por vós. O que Samuel está falando? O que ele está falando, gente? Essa frase? Que se eu não orar, eu estou pecando. E será que a gente sofre desse pecado? De orar pela igreja perseguida, de orar pelos missionários, de orar pela nação. E eu quero te fazer esse convite agora, que isso não seja só esse momento, mas que o Espírito Santo faça arder no teu coração o desejo de interceder para que Deus alcance esses países onde o Evangelho é proibido, para que Deus levante missionários, para que Deus levante pessoas para sustentar economicamente, também na oração, os missionários, para que a gente possa chorar com os que choram, e não só se alegrar com aqueles que se alegram. Amém? Então, se você quiser ficar de joelhos, se você quiser ficar em pé, eu vou dar um tempo para você orar por esses países. Pastor, não gravei os países todos. Deus os conhece. Fala: Senhor, esses países da perseguição, esses países não alcançados, tenha misericórdia deles. Levanta missionários, levanta sustentadores, repreende as potestades, os principados desse lugar. Vamos orar, amados, em nome de Jesus Cristo. Deixa Deus te usar. Não peque deixando de orar por essas pessoas, por esses povos. Louvado seja Deus. Glória a Jesus.
Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Santo, Santo, Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Senhor, eu quero lhe pedir perdão. Quando o Evangelho dentro de nós ainda, Pai, ainda é do egoísmo, ainda é a da caixinha, ainda é o nosso próprio mundo egocêntrico. Perdoa-nos quando ainda não compreendemos o tamanho do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, onde Deus, Ele nos chama, nos concede a salvação e nos chama para sermos instrumento de salvação para aqueles que estão perdidos. Perdoa-nos porque não compreendemos isso. Perdoa-nos, Senhor, quando oramos, empreendemos tanto tempo em orar por nós mesmos e não conseguimos compreender que somos chamados para estarmos na brecha a favor, Senhor Deus, daqueles que ainda não te conhecem. Perdoa-nos, ó Deus, quando nós não somos aqueles que se condoem pelos perdidos. Perdoa-nos, ó Deus, quando não abrimos mão de um sanduíche, de uma pizza, para poder ofertar àqueles que estão no campo onde eu não vou, onde talvez eu não queira ir, onde talvez eu não tenha tido um chamado, mas o chamado, Deus, para ajudar, o chamado para sustentar, esse cada um de nós pode ter. Perdoa-nos quando não fazemos isso. Eu quero, em nome de Jesus Cristo, juntamente com a tua igreja, porque eu sou a sua igreja, mas juntamente com a tua igreja aqui presente nesse lugar, eu quero, em nome de Jesus, pedir ao Senhor: desperta-nos como intercessores a favor dessas nações, dessas pessoas. Desperta-nos, ó Deus da glória, como resposta à calamidade espiritual dessas pessoas. Desperta-nos, Senhor, para estarmos na brecha, a fim de que, Senhor, opere maravilhas na vida do outro. Pai, Pedro, quando estava preso, o pessoal orou, Deus, orou, e as celas se abriram e ele foi liberto. Senhor, Josué não estava em guerra, ele orou e o Senhor deteve o tempo a fim de que ele pudesse ter a vitória. Deus, faça-nos entender o papel que temos diante do seu trono e diante do mundo caído, diante, Senhor Deus, agora, do Santo dos Santos, como também, Senhor Deus, diante desse mundo que carece, Senhor Deus, da sua libertação. Meu Deus, Charles Spurgeon falou: todo cristão ou é um missionário, ou então ele é um impostor. Não permita que sejamos impostores. Não permita, Senhor Deus, que soframos desse mal, desse erro, desse engano. Mas em nome de Jesus, que teu Espírito nos leve a clamar em favor daqueles que o Senhor quer libertar. Que teu Santo Espírito nos faça chorar, Senhor Deus, por aqueles que estão caminhando em passos largos,
Senhor Deus, ó, a direção do inferno. Quer sejam os que estão próximos, só quer sejam os que estão longe. Quer sejam aqueles que os nossos olhos podem ver, como aqueles, Senhor Deus, que jamais viemos a conhecer. Mas, Senhor Deus, que o nosso coração seja movido pelo Teu Santo Espírito, a sermos oradores em favor deles, a sermos, Senhor Deus, agitadores através, Senhor, da intercessão, mas também, Senhor, através de nos colocar na brecha, como o Senhor disse para Isaías: a quem enviarei? A quem há de ir por mim? Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. E se não podemos ir, Senhor, que o nosso dinheiro vá, que a nossa oração vá, a fim de que toda nação saiba que só o Senhor é Deus, a fim de que, Senhor Deus, todos possam ter a graça de ouvirem, Senhor Deus, de Cristo Jesus, o único e suficiente Salvador e Libertador. Toma, Senhor, esses países em Tuas mãos, essas nações, toma Bangladesh, toma a Índia, vá tomando, Senhor, esses países em Tuas mãos e tenha misericórdia, Pai, para salvar, para tirar do engano, para libertar, no nome santo e poderoso